Olá, você, Talk Up no ar, mais uma vez com ele. Educador físico, mandato, terceiro mandato, pautas importantes, já foi presidente da Câmara de Jundiaí de Vereadores. Vamos conversar com ele. Fala, Sarra, seja muito bem-vindo. Meu irmão, meu amigo, Daniel Prioli, obrigado. Tenho acompanhado o seu trabalho. Estava louco para sentar nesse seu divã aqui para a gente bater um papo no Talk Up. É um prazer estar aqui contigo para a gente falar um pouquinho da cidade, um pouquinho do meu trabalho e o que você quiser saber. Quero que você nos conte como começou sua trajetória política. Bom, para ser bem assim objetivo, como você disse, sou formado em Educação Física pela ESEF, que eu tenho muita gratidão, muito carinho pela faculdade, uma faculdade local, né? Eu respeito muito aqui essas instituições que são aqui da nossa cidade. E a ESEF me formou como profissional, mas também como caráter, né? Com muito caráter. E rapidamente, quando aluno eu era da ESEF, eu sempre fui um cara muito fuçado, né? E aí rapidamente já descobri que tinha uma parceria com o Parque da Cidade. E eu fiz um estágio no Parque da Cidade, participei de um processo, ganhei e trabalhei por um ano no Parque da Cidade, trabalhando com eventos, atendendo a população. E o Parque da Cidade tinha esses estagiários, quem era estudante de eventos, de turismo, meio ambiente e educação física. Então eu fiquei um ano trabalhando, aprendi muito no Parque da Cidade, junto com o Júlio Lamarca, ex-secretário de esporte, um irmão também que eu tenho, um grande amigo, o Chicão também, que é um grande parceiro, um grande professor. E depois, ainda na faculdade, também tinha um contrato com a prefeitura. A faculdade fazia umas parcerias e eu fui trabalhar no CECAP, no Centro Esportivo do Morada das Vinhas, que ali também foi uma aprendizagem incrível, junto com o professor Walter Mendes, também que eu tenho uma gratidão muito grande. E ali a gente ficou um ano trabalhando com futebol e através do futebol transformando vidas. Inclusive, até hoje eu encontro ex-alunos, né? Porque o tempo voa, parece que foi ontem. Você foi professor de educação? Fui professor lá, estagiário na época, né? Como era aluno da faculdade, mas eu pude ir lá, o Walter me dava espaço para trabalhar e foi muito legal. E através do futebol a gente transformou muitas vidas naquela região. E olha que engraçado, na época o Marcelo Gastaldo era vereador, meu amigo, e ele na época me fez uma homenagem, que a gente tinha sido campeão de uma categoria, acho que foi sub-13, e aí eu tenho o papel até hoje guardado. Ele como vereador me homenageando e depois tive o privilégio de ser vereador com ele. Puta, que legal, que história bacana, hein? E aí começou essa trajetória, e se identificou com ajudar pessoas. A vida pública. Falei, esse o caminho que eu quero levar, que eu quero seguir e poder transformar a vida das pessoas e poder impactar, aprender também. E foi ali que me picou ali a vida pública. E aí, quando que foi a primeira eleição, como você participou? Então, vamos lá, antes de chegar na eleição, até chegar nesse processo. Então eu me formo na ESEF, acaba meu contrato com a prefeitura, né? Me formei, fui trabalhar numa academia, fiquei 3 dias. Não é isso para mim. Não é isso, Dani. Falei, não é isso que eu quero. Tentei, falei, não é isso. Porque eu trabalhava muito com recreação, educação, minha pegada era outra. E aí bate aquele desespero, né? Você fica preocupado, mas a gente confia muito em Deus. E eu nunca vou esquecer, o Miguel Haddad era o prefeito, eu com meu pai, batemos na porta do Miguel. Miguel, tudo bem, tal. E eu não conhecia a força que meu pai tinha, assim, porque as relações, era novo, tal. Pô, eu falei, pai, você não vai marcar reunião? Não falei, não, vamos direto. Eu falei, mas como assim? Falar com o prefeito, pô. E eu peguei um currículo, pus embaixo do braço e fui lá falar com o Miguel. E na hora, vira meu pai lá, tal, você vem pra cá, tal. Resumindo a história, falei com o Miguel, pô, trabalhei aqui como estagiário, se tiver uma oportunidade para eu voltar aqui, eu acho que é o que eu quero trabalhar, acho que eu posso colaborar muito. E aí o Miguel, graças a Deus, me deu a oportunidade para trabalhar na Secretaria de Esportes, junto com o Laércio Borelli, que era o secretário, e aí a Sabá, que é uma professora querida que eu tenho, falo que é uma mãezona, junto com a Meire também, que 2 pessoas que têm muita gratidão. Eu gosto de citar o nome porque eu sou legal, uma pessoa muito bacana, grata. bom. As pessoas que me deram a oportunidade. E eu trabalhei com eventos, fiquei um ano trabalhando junto com eles, ajudando eles em eventos. Dani, tudo que tinha de evento na cidade relacionado ao esporte, passava lá, e lazer passava na nossa mão. E aí foi aquela história, em um mês que eu estava no esporte, parecia que eu já estava há 20 anos lá. Muito bem acolhido por todos da secretaria. E o professor Laércio, junto com a sua equipe, me deu espaço e eu trabalhei. E depois que um ano se passou, pedi a oportunidade para ir conhecer o externo. E aí me deram a oportunidade de administrar o Ovidio Bueno, que é ali do lado da antiga Flashman Royal, hoje é o Centro de Excelência de Basquete. Fiquei um ano lá também, vários desafios. Falar para você, passei por cada coisa ali e graças a Deus consegui também, com muita humildade e transparência, enfrentar aquilo. E aí fiz também, graças a Deus, um bom trabalho. E aí o Miguel me convidou para ser candidato a vereador, pelo DEM na época, era o Democratas, depois se extinguiu. E eu fiz 1.103 votos lá em 2012, que eu fui candidato. Com quantos anos você tinha já? Quantos anos eu tinha? Vamos fazer a conta, eu sou de 88. 98, 2008, então 20, 21, acho que uns 24. 20, é isso? 8, 9,
Acho que uns... É que o Miguel apostou numa uma referência como você, né? Jovem, né? O Miguel é um Como caça-talentos, né? Não precisamos entrar nas habilidades do Miguel, né? E ele acho que identificou ali que, pô, o Famoso é jovem, tem perfil na área esportiva, e ele fez uma aposta assim. E na época a gente fez uma boa votação, e na época o Pedro acabou vencendo aquelas eleições, o Luiz, né, a gente acabou perdendo, e aí fiquei 4 anos fora do quadro político na época, porém, depois eu volto, né? a sua família é muito tradicional no comércio da cidade também, né? A gente E você fica alocado, né? Trabalho não falta, né? Não. Assim, meu avô veio do Líbano, lá na década de 50 e tal, veio de navio, aquela história toda, como os italianos, japoneses, né? Todos têm essa história de imigração aqui para o Brasil, e o Brasil é um país muito acolhedor, e meu avô na época mascateou, lutou muito, e as histórias você fica assim, você chora, porque não tinha família, veio sozinho, e aí encontra alguém aqui que pega na mão, não sabia falar a língua, e aí foi batendo em porta, aí começou a fazer a sua história aqui, depois loja de imóveis, que é São Jorge Imóveis, que nós temos até hoje, e estabelecemos a cidade, e estamos até hoje no comércio, e o comércio tem esse perfil, né? Você faz muita amizade, você faz muita relação, e ele te dá uma projeção, né? Então eu brinco, meu pai era para ser o vereador, mas meu pai não gosta, mas ele acabou me ajudando muito, e me apoiou desde o começo. E esses 4 anos você ficou trabalhando com a família? Isso, ajudei meu pai na loja, meu pai também nos negócios dele. Aí eu abri um estacionamento rotativo do lado do Bom Prato ali, e ali foi muito legal também, estava no centro, no coração da cidade, muita relação, muita amizade. E depois veio o convite do Luiz Fernando para eu ser candidato junto na chapa deles, né, para poder apoiá-lo para a prefeitura, e eu abracei na hora, e aí consegui me eleger em 2016. Por isso que o Miguel Haddad não estava errado, né? Graças a Deus, a história diz aí que ele acertou, não foi em né? vão, graças a Deus. E eu tenho muita gratidão a ele, ao Luiz, a todos eles. Chegou lá na Câmara dos Vereadores, qual que foi o primeiro projeto? Era aquilo lá mesmo? E eu brinco, né, Dani? Não existe faculdade de vereador. Você faz a faculdade da sua preferência, mas de vereador, você cai ali e tem coisas que é só o dia a dia que você vai aprendendo. Então foram 2 anos para mim de muita aprendizagem, e eu tinha um projeto que eu discutia muito na campanha, que era a proibição do rojão. Então já na campanha era polêmico, né? Muita gente debochava, tirava sarro, e talvez não botou muita fé. Quando eu assumo para vereador, eu pego firme nesse projeto. Inclusive tem muitas discussões, prevenção ao suicídio, eu sou um vereador pluri, que depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas esse projeto, Daniel, eu peguei porque eu confiava muito no que ele ia entregar, né? No objetivo dele, o porquê discutir isso. O animal doméstico, o animal silvestre, a criança autista, pessoas com deficiência, idosos, acamados. Muita gente sofre com estampido. E a gente começou, lá em 2017, quando eu assumo, né, o primeiro ano, a discutir. Perdemos a primeira votação, a segunda foi conseguir aprovar em 2020, já com a população entendendo a importância. Então a gente conseguiu virar, isso que eu tenho muito orgulho. Porque nem tudo é o projeto de lei em si aprovado. Muita coisa é o debate, é o convencimento. E eu acho que a gente conseguiu convencer as pessoas a importância. Então, muita gente que metia o cacete, falava mal, hoje não. Apoia, defende, então quer que a gente consiga regulamentar a lei e continuar avançando em relação a isso. Então, foi um projeto polêmico que eu tenho muito orgulho de ter discutido, junto com o Paulo Sérgio, junto com o Leandro Palmarini e com o Rafael Antonucci. A gente conseguiu discutir e depois aprovar com muita luta. E é difícil, né? Porque é um jovem na Câmara dos Vereadores, né? É difícil porque a gente é novo e muita gente às vezes não acredita, debocha. Mas assim, eu tenho muito orgulho porque os colegas também, a gente foi criando a confiança, fomos fazendo amizade com todos os vereadores, é natural esse processo. Tinha vereadores que já estavam lá, que é natural também, os que chegam, né? Mas a gente sempre foi muito bem acolhido e a gente, através do nosso trabalho e do nosso perfil de mandato, eu acredito que a gente conseguiu ganhar o respeito dentro da casa, até porque depois, você sabe... Virou o presidente da casa, né? Porque assim, é uma aposta e assim, todo mundo acolheu e a proposta era boa também. O Gustavo, hoje o prefeito, era o nosso presidente, foi o presidente que me antecedeu, me ajudou muito depois também a ser presidente da Câmara, ele também apostou em mim, o Gustavo, na época, e aí eu consegui ter a confiança das pessoas. Então em 2019 e 2020 eu viro o presidente da casa. E aí, quando você é o presidente, você tem 2 caminhos, ou você vai só na janelinha, só na pauta boa, ou você de fato administra a Câmara. E eu vesti a camisa do presidente mesmo, atendi os vereadores, as pautas da Câmara, né, tinha que fazer a pauta da sessão, cuidar das necessidades estruturais da Câmara. Então tudo passava pelo presidente. E a gente, graças a Deus, fez uma presidência muito transparente também. Aí a gente conseguiu reformar o prédio, reformar a parte de TI da casa, trocar os veículos que estavam sucateados, os computadores. Dei sequência às obras que o Gustavo tinha feito do telhado, depois a gente conseguiu reformar o outro prédio também, fizemos uma sala de reunião que a gente não tinha. Então a gente conseguiu avançar muito na presidência e depois a história conta
que eu acabei sendo reconduzido no outro ano. Então, eu tenho muito orgulho também da presidência que a gente fez. Eu sei que tem um núcleo de presidentes, né, que você representou regionalmente na região metropolitana. Na época, o nosso estado era governado pelo PSDB e eles criaram aqui uma... que a gente, na verdade, é uma região aglomerada, nos tornamos região metropolitana. E na época, eles deram protagonismo para as câmaras, porque o vereador, né, a gente não tem muito protagonismo estadual, depende muito dos deputados e tal. Mas na época eles criaram um movimento de ter aqui uma relação dos presidentes de Câmara para representar a região metropolitana. E eu fui o presidente desse grupo na época, para a gente poder falar de pautas também estaduais, né? E que tinha interseção entre todos os municípios. Infelizmente a gente não tinha deputado e depois o Tarcísio acabou ganhando e meio que esse movimento acabou se esvaindo um pouquinho, entendeu? A região perde força? A região metropolitana perde força? Sem deputado acaba perdendo, não tem jeito. Alguém que nos represente diretamente, né? E eu falo, não adianta falar, é de Jundiaí, não é isso. Porque pode ter um deputado que não seja da cidade e olhe para a nossa região. E a gente sente hoje que poucos fizeram isso. E poderia fazer muito mais pela nossa região, que é uma região grande, 1 milhão de habitantes, e merece ter representantes. Então, o último foi voltamos nele, né? Miguel Haddad. Nosso mestre, professor. O Miguel junto com o Luiz em 2014 foram eleitos, né? E a partir daí a gente não teve alguém que fosse eleito representando de fato aqui, pesado. E a gente tem, por exemplo, o Alexandre Pereira, que é um amigo. Ele mora em Jundiaí, ele tem ajudado as entidades, né? Mas eu acho que a gente pode somar ainda mais força com todo esse processo. Falta, a região perde. Porque assim, eles não olham para cá, né? Tem aqui em Várzea Paulista, o João Paulo, que vai também se lançar. Pré-candidato. Pré-candidato. Tem o hospital, precisa, né? Sim, então assim, para ser bem pragmático, põe na ponta do lápis quanto que nós perdemos só pensando em recurso. Cada deputado tem os seus limites. Então nós perdemos brincando aí R$500 milhão de reais aí nos últimos anos, tranquilamente, sem deputado, estadual e federal. Porque são emendas impositivas, que a gente vai poder destinar para algum lugar. Agora você imagina o Sorocaba, que tem 3, 4, 5 deputados. Indaiatuba, Itu, São Bernardo, enfim. Essas cidades têm deputados. Vocês acham que eles vão pegar o recurso e mandar para Santa Casa de Jundiaí, ou São Vicente de Jundiaí, ou vai mandar para o curral eleitoral deles, que eles obtiveram voto? Obviamente. Ou vai mandar para a PAI de Jundiaí ou para a PAI da cidade dele? Para a ATEAL daqui ou a ATEAL de lá? Quero dizer, simbolicamente. O Grendac de Jundiaí e por aí vai. Então, o recurso, nós teríamos acesso com deputados. Então, é só pensar na fatia do bolo desse orçamento, acaba indo para outras regiões. Então, nós precisamos de pessoas que vão mandar de fato. Porque às vezes você recebe 1 milhão, 2 milhões, mas a gente precisa do orçamento parrudo, porque a lógica se inverteu. A União e o Estado, por mais que eles recebem os nossos recursos, né, o nosso orçamento é baseado na arrecadação do município. Essa arrecadação sobe e volta muito pouco para o município. Então, a maneira de você buscar esse recurso também é através das emendas parlamentares. Então, a gente tem muita coisa, cirurgia eletiva parada, tem exames para serem feitos nas entidades, por exemplo, no Braille, na TEAL, enfim, tem muita coisa para acontecer. E se a gente não tem deputado, você falou de Várzea, Várzea construiu um hospital maravilhoso, de fato, mas a gente sabe do custeio. Nós sabemos que nós temos um hospital que custa aqui R$500 milhão por ano. E qual é o orçamento de Várzea hoje? 500 e poucos milhões, 600 milhões? Então não é simples, mas eu tenho certeza que o Rodolfo é muito habilidoso. O Rodolfo é um grande líder aqui na nossa região, vai saber construir. Mas se a gente tem alguém para dar mais subsídio, mais reforço, acelera mais o processo. Então, está claro que a gente precisa de fato termos representantes aqui para poder destravar muita coisa. Porque um representante da região, né? Já saber para onde mandar, o que está precisando. Tem o vínculo, né, Daniel? Sabe onde tem as mazelas, as dificuldades, os problemas, as facilidades. Então, acho que consegue otimizar e volta a dizer, tem que ter vínculo com a nossa região. Não importa, nasceu aqui, não vamos mais para esse caminho. Acho que a gente perde tempo, mas tem que ter o vínculo com a nossa região. Você já chegou lá também, na época você foi o vereador, candidato a deputado estadual mais votado. Eu tive essa experiência, que foi maravilhosa, dobrei com o Fred Machado, irmão do Luiz, ex-prefeito de Jundiaí, e foi uma experiência incrível. Por mais que foi uma eleição, para mim, muito no susto, foi muito rápido, porque os candidatos desistiram na época, quem deveria ser os candidatos desistiram, e eu acabei assumindo e eu não fujo da raia, né? Não passou vergonha, né? Fez bonito, Graças a Deus, assim, foi uma eleição muito bonita e triste, porque faltou pouco. Faltou 12, 13 mil votos para eu ser eleito. Eu fiz 52 mil votos, fui o deputado estadual na época da região mais votado aqui de Jundiaí,
E assim, fico feliz porque a gente fez uma boa votação, mas triste que a gente não acabou não chegando lá, e não é por questões pessoais, é porque de novo mais 4 anos ficamos sem ninguém para representar, tanto eu quanto o Fred. O Fred também. O Albino também na época foi um deputado muito bem votado, fez 50 mil votos, e no fim não ganhou nem eu nem ele, e quem perde são as pessoas. São as pessoas que precisam de cirurgia, precisam de às vezes um aparelho auditivo, uma cirurgia de ocular, enfim, tantas outras entidades, o Grendac que faz o trabalho de câncer, o São Vicente que precisa de recurso direto. Nós temos pessoas esperando 5, 6 anos de cirurgia, Daniel. A gente sabe disso e dói na gente. A gente é cobrado toda hora. Só que a gente é limitado. O hospital está abarrotado, não tem leito para operar, leito de UTI, que essas cirurgias precisam de retaguarda. Agora, se você tem recurso, pô, você consegue fazer parceria, você consegue otimizar e a coisa destrava, entendeu, Dani? Não, precisa. Viu, você entrou nessa campanha, pai de um e saiu 2, é isso? Como que foi essa história aí? Sua esposa estava grávida quando você encarou o desafio. Eu falo, né, a nossa vida não é simples, né? E eu, graças a Deus, tenho uma esposa maravilhosa, que é parceira demais. Entendeu? Entendeu. Ficou brava na época, demais, porque o Mohamed tinha acabado de nascer e era fim de pandemia, né? Assim, era um ciclo. E aí não podia trocar o acompanhante. E a minha primeira reunião foi quando meu filho nasceu. E aí eu acompanhei de dia, eu falei, amor, eu vou, já volto. E eu já volto, você sabe como que era. Voltou. Voltei, mas já era meio tarde. Enfim, mas ela entendeu, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Mas se a gente não tem uma família que apoia, Daniel, é difícil. E eu, graças a Deus, pai, mãe, irmãos, cunhadas, minha esposa são parceiros, meus filhos. Meu filho fala com orgulho também do pai, gosta. E foi engraçado, esses dias meu filho estava aprendendo na escola sobre questões do parlamento, vereador. E a professora sabe que eu sou vereador, falou, ele ficou todo feliz, orgulhoso na escola. E, enfim, então a gente tem muito que carinho. Legal, esse é a referência, né? Eu tenho orgulho, tenho orgulho. Vamos falar do seu mandato. Assim, você não tem um bairro, você não tem uma causa, você vem de causas, a causa animal, a saúde da mulher, agora está com a questão do idoso, a terceira idade, né? Melhorias. Sim, é bem isso. Eu tenho um perfil de mandato e assim eu respeito todos os perfis de mandato, mas quando eu entrei na Câmara, o que era meu objetivo? Ser o vereador de Jundiaí todo. Ah, mas você não tem bairro. Não tenho bairro. Porque o que eu entendo? O papel do vereador é fiscalizar o executivo, o prefeito, e fazer leis. Então, a lombada, o buraco, a gente pede, mas assim, de fato, essa é a obrigação do executivo. Então, o que era a minha obrigação? Trazer para a sociedade a discussão de pautas importantes. Então, quando a gente discute a proibição do rojão, não importa se a pessoa mora num bairro de classe alta, média ou baixa, se a pessoa é de cor branca, amarela, preta, não importa. Ou se ela é rica, pobre. Vamos discutir a questão do idoso. A calçada, a moradia para o idoso, seja a moradia privada ou pública. Vamos discutir a saúde da mulher. Nós vamos discutir por exemplo, a questão da prevenção do suicídio, que eu fiz a lei aqui, que para alguns é bobeira, mas a gente de lá para cá, esse assunto foi discutido amplamente em Jundiaí, inclusive com a imprensa, a gente conseguiu avançar muito nisso, quebrar barreiras. Então são pautas que atingem as pessoas. Não importa o sexo, a cor, nada, ela vai ser impactada. É esse o perfil de mandato que eu gosto de discutir, entende? Então, quem puxar meu trabalho vai ver que a gente está sempre discutindo pautas que mexem com a cidade. A cidade inteira. Agora, óbvio, você não tem pedido de buraco? Tenho, óbvio, chega também. Um buraco, uma árvore, tem pedido, mas eu tento não focar somente nisso. Eu tento ampliar as discussões, porque também é duro para o município, eu sei que não é fácil. A pessoa está lá, um buraco na porta da casa dela todo dia, enche o saco. Estoura carro, dá trânsito, ou falta de asfalto, uma iluminação traz insegurança. Eu não sou insensível nesse ponto, obviamente que não, nem irresponsável, mas eu tento ampliar a discussão. E essas pautas, eu sei que você participa de várias comissões na cidade, assim, do esporte, de todas. Eu via da Rota da Cerveja que você está trazendo para cá, que você trouxe a movimentação para o centro da cidade. Queria que você contasse um pouco. O centro da cidade está querendo resgatar ele também, Também. Né? Então, assim, a gente criou primeiro uma comissão especial para discutir a revitalização do centro. Foi um movimento que começou na Câmara, comigo, com o vereador Parra e o Cristiano Lopes. E a gente não tem vaidade, nós queremos que a coisa avance. Se tiver que juntar os 19 vereadores, vamos se juntar. Então lá, principalmente nós três, tem mais vereadores envolvidos, mas nós três encabeçamos muito isso, para a gente poder puxar, né? Alguém tem que ser o motor disso, até para provocar a discussão para o secretário, os diretores, os servidores da Câmara, da Prefeitura, e esse movimento está rolando. Agora tem medidas que são de curto prazo, médio e longo prazo. Então a gente às vezes dá umas patinadas, mas a gente está sempre discutindo. Olha, gente, precisa mudar a lei. Porque você falou das questões da cerveja. Você pega o Mirão lá no centro, você conhece bem o Mirão. Pô, de dia é um estacionamento, à noite o que é? Uma cervejaria. Uma cervejaria. E bomba, lotado.
Aí você vai na Barão de na Prudente de Moraes. O Milton montou lá o chafariz. Tem lá também outra cervejaria, que eu esqueci o nome agora, na outra esquina. Palma. O Palma, que já é tradicional. Ali não podia ser, por exemplo, um corredor de restaurantes, cervejaria? Pode. Isso vai trazer público, vai trazer menos insegurança, vai forçar a prefeitura a iluminar, a melhorar o calçamento, enfim. O Cristiano tem uma lei que pode pôr mesa nas ruas, nas calçadas, desculpa, ou até na própria rua, se tiver segurança. Você entende? Então a gente precisa fazer esse movimento, porque o centro da cidade, não sou eu, Fauás, Cristiano Parque, nós vamos falar o que tem que ter ou não. Mas a cultura mudou. Hoje você compra pela internet, você compra de dia à tarde, está na sua casa ou não. Então mudou a maneira de consumir. E lá o centro hoje tem muita cultura, muita arte, tem os teatros. Então pode ser um polo gastronômico, tem que ser um polo gastronômico. Por que não incentivar as pessoas a morar no centro de novo? A gente começa a espraiar a cidade, levar para o Medeiros, obras para cá, para lá, que é legítimo. Só que também você vê o caos que está. Hoje, se a gente adensar o centro, por exemplo, eu sei que tem leis que preservam o patrimônio, mas ninguém vai fazer nada fora. Mas a gente também tem que abrir a mente, porque o centro está sucateado, o centro está tudo fechado, o centro tem muito morador de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então a gente precisa olhar como que a gente faz isso, trazendo gente para ocupar aquele espaço, com responsabilidade. A gente pode discutir, construir prédios, apartamentos pequenos, 30, 40 metros, sem garagem. Por que não? O espaço dá, né? Lá tem ônibus, tem o trem lá embaixo, tem muita coisa lá já própria, tem escola perto. Você entende? Água, esgoto, tá tudo pronto. A gente precisa transformar em leis para poder incentivar. Gente morando, vai ter restaurante, vai ter padaria, aí a roda gira. Você entende? O que a gente não pode mais esperar que vai vir uma grande rede para o centro, as pessoas vão consumir e alavancar. Isso eu, sinceramente, não vejo mais acontecer. Viu? Tem mobilidade. Você falou do chafariz. Tem um chafariz que era os cavalos bebiam água. Que assim, o centro ele precisa de resgatar e precisa reestruturar também, né? Ô Daniel, vamos falar a verdade? O centro da cidade era feito para carroça. Não é isso? E o centro da cidade não é só Rua Barão, Rua do Rosário. Tem bastante. É muito mais amplo o quadrilátero. A gente tem que olhar por todos. Você entende? Agora, o que transformou de lá para cá? Você sobe a Bernardino no campus, a do Mirindog, que é uma baita de uma lanchonete que todo mundo gosta, você não consegue andar na calçada. Tem um poste, esses tempos atrás, uma senhora foi atravessar, passou, não sei se foi uma moto, um carro, e quebrou o cotovelo dela. Porque você não passa. Imagina um cadeirante, um idoso. Então, não tem como não falar de acessibilidade. Então a gente precisa tocar na ferida, sabe? Só que o legislativo ele é limitado. Então a gente fizer uma parceria com o executivo, vamos fazer um piloto, sabe? Não estou falando que nós vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Começar, né? Tem que começar. Começar. E tem discussão que é difícil. Que às vezes o comerciante não entende. Eu lembro sempre do Miguel, quando o Miguel fez a reforma do centro. Muito comerciante bateu boca, brigou. Tinha máquina. Porque tinha máquina na porta da loja, abrindo buraco. Cara, é necessário. Mas depois todo mundo elogiou, ficou feliz, o centro ficou cheio. Então, carro. As pessoas não gastam de carro, as pessoas gastam a pé. Vamos incentivar calçadas melhores, privilegiar mais o pedestre e menos o carro? Ter bolsões na região, ou de repente parar o carro lá no Complexo Expressa e vai ter um bondinho, um micro-ônibus, alguma coisa que levasse. A gente tem que lutar para isso, tem que furar a bolha. Agora, um pode achar ruim. Por exemplo, tem comerciante que eu conheço, amigo meu, que para o carro às vezes dele na vaga, que deveria ser do cliente dele. Que ele quer parar na porta da loja. Isso tem lógica? Não tem lógica. Fala para mim. E depois reclama. Que não tem movimento, que não vai para o centro, né? Então a gente precisa tocar na ferida, discutir e ter convicção. É isso. Estamos convictos, pode alguém achar ruim, mas nós vamos fazer. E vamos até o final. Então acho que é isso que falta. Falta assim, tem o centro. Jundiaí é uma cidade muito rica. Os centros esportivos. Quantos centros esportivos inabitáveis hoje, né? Que precisava voltar também, né? Não sei. Por que eu falo que não sei? Nós temos uma estrutura que ninguém tem. Acho que poucas cidades têm, né? Óbvio, tem muita gente, muita cidade boa, mas 20 centros esportivos é para poucas cidades. É muita Só que assim, mudou-se também o jeito de se frequentar esses espaços, das pessoas se relacionarem com esses espaços. Por quê? Antigamente você não tinha prédio com estrutura. Hoje você vai, prédio, condomínio, muita gente mora nesses espaços. Tem quadra, tem academia, ou a pessoa quer fazer na avenida a sua caminhada, você vê as avenidas bombando. Até por isso que eu tenho um projeto que eu tenho feito junto com o prefeito Gustavo, de ponto de hidratação. Já levamos 4, 2 a 9 de julho, um no centro e um agora no Vale Azul. Está bombando, porque as pessoas estão nesses espaços. Agora, esperar que a população vai para o centro esportivo de novo, é só você ver o número de aulas, né? De pessoas que frequentavam antigamente, que bombavam hoje menos. Então, talvez a gente reduzir, não sei, ter menos centro esportivo, com uma qualidade top, os outros espaços, de repente, um grande parque, que vai ter aula também, mas de repente o serviço público pudesse cuidar para
desafogar um pouco o orçamento do esporte, você entende? Não vamos perder, nunca isso. Mas pensar em outras maneiras, investir nas pessoas. As pessoas hoje estão fazendo atividade na rua, fazer mais corrida, bike, tem muita coisa para a gente discutir. Mas o que eu acho que a gente teria que gastar menos em... E não é só o esporte, estou falando no geral. Talvez menos em concreto, né? E mais em pessoas. Eu acho que essa é a discussão. Nós temos uma secretária brilhante, que é a Rita Orsi, eu confio muito nela, na sua equipe toda. Mas a gente tem que, de repente, sair um pouco da casinha, porque a gente vê cada ano que passa muita reclamação, né, na área de esporte. E nesses pontos de hidratação, assim, as famílias estão mudando também, né, Fauás? Assim, tem muito pet, né? Então eu vejo que eu já vi um cachorro bebendo lá. Eu não sei, meu avô teve, sei lá, 7, 8 filhos. Meu avô no Líbano também. Aí meu pai teve 3 filhos. E eu já tive 2. Tem família que tem 1. E tem família que tem o pet. Então, assim, a sociedade tem mudado, a gente tem que olhar para isso. Então, quando a gente faz lá o ponto de hidratação pro adulto e para o pet, você valoriza, você entende o que está acontecendo. Você chama, né? Tem uma companhia, né? Tem uma companhia. Então, tá mudando, a gente tem que encarar, não adianta a gente ficar dando murro em ponto de faca. Até por isso que a gente criou uma comissão do idoso na Câmara. Porque não adianta a gente falar do idoso na hora que tiver a cidade envelhecida, tem que falar agora. Preparar a cidade mais agora, para quando chegar lá, e a pirâmide está invertendo. Daqui a pouco é um idoso para 3. É um número muito alto. A cidade está preparada para isso? Nós vamos ter onde acolher essas pessoas. Porque não adianta pensar só em doença. O idoso, graças a Deus, tem vivido mais, com mais qualidade de vida. Onde esses idosos vão morar? Você tem que ter estrutura para o idoso. Nem todo mundo tem família que acolhe. Muitos querem pôr num asilo, casa, né? Que agora é LP, longa permanência, né? Tem calçamento? Tem estrutura? Hoje o idoso às vezes quer morar sozinho. Ele quer morar às vezes como se fosse uma república, num espaço que tenha outros idosos ali, que ele vai ter amizade, vai ter o seu espaço, vai ter um lugar de saúde se ele precisar, de acesso. É direito dele. Às vezes, muito idoso tem recurso para comprar. E às vezes não tem essa estrutura. Por isso que a gente tem discutido na Comissão do Idoso todas essas questões. Segurança. Nós temos que falar de segurança para o idoso. Outra coisa, também a pessoa hoje, com a tecnologia, está forçando todos os idosos a utilizar a tecnologia. Muitos não estão preparados para isso. Você entende? Então, nós temos que abordar esse tema e se preparar para isso, porque mais 5, 10 anos, cara, a cidade vai estar envelhecida, gente com saúde, querendo consumir, e a gente tem que estar preparado para entregar. O Salé com 70 anos, o seu avô com 70 anos é diferente do Salé com 70 anos hoje. Meu avô quase não chegou nos 70, coitado. E o meu pai, graças a Deus, chegou... Nossa, tá voando. Ué, e hoje uma pessoa quando falece com 70 anos, você fala o quê? Jovem, morreu novo. Então mudou mesmo a relação. Então a gente tem que encarar isso. Mas nós temos que se preparar. Né? Mudar a lei, preparar a cidade, pensar em política pública. E a gente estava discutindo isso lá na Câmara. Política pública seria a saúde também, não sei se os hospitais, as clínicas, né? A gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Mais espaço, né? Hoje nós temos a cidade de Vicentina, por exemplo, faz um trabalho maravilhoso. Mas não vai suportar. E tem muito idoso que às vezes fica sozinho. Muito idoso às vezes não tem ninguém para acolhê-lo. Então o município tem que estar preparado para isso. Não adianta. E se a gente não se preparar agora, cara, vai sufocar, vai estrangular e a gente vai, infelizmente, passar perrengue. Como a gente passa perrengue hoje com muita coisa. Por exemplo, o trânsito em Jundiaí. Eu acho que ainda a cidade é uma cidade boa. Cidade trânsito, mas tem muita rodovia. 5 rodovias cortam o município. Que vai para o Eloy Chaves. Está saturada. É uma rodovia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Comparando, se a gente não preparar antes, vai saturar e depois vai ficar atrasado e vai ficar mais caro para resolver. Então, se a gente conseguir antecipar os problemas, eu acho que a gente consegue entregar mais serviço, né, e de qualidade. Ô, Fauás, está muito se falando hoje da saúde da materna, da mãe. Não se discutia isso antigamente, né? Não, era uma pauta talvez muito restrita, né? Talvez até muito preconceito, né? A gente tem muito preconceito. E a mulher, a mãe precisa ser cuidada, né? A gente fala muito do bebê, mas as mães hoje estão saturadas. Muitas vezes a mãe não tem apoio dentro de casa, do marido, ou o marido às vezes abandona, e às vezes não tem rede de apoio. E a gente fez uma lei falando sobre isso, né? Da saúde mental materna, e para a gente discutir. E eu brinco, fazer lei é fácil. Você vai lá, escreve no papel, o difícil é tirar do papel. E eu dependo muito da sociedade civil, da prefeitura. E esse ano a gente conseguiu uma parceria com a Kênia, a psicóloga, e também com a professora Paula Agnello. Nós vamos fazer uma roda de conversa com algumas mães, a gente fez um cadastro, mas o legal é que bombou, lotou rapidinho, já deu mais de 30 pessoas, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa necessidade de olhar para a mãe. E a mãe está sufocada, precisa de apoio, e eu torço muito para a gente ampliar cada vez mais essa discussão,
né? Por mais que obviamente, eu não sou mulher, não sou mãe, mas eu tenho minha mãe, tenho a minha esposa em casa, a gente sabe das dificuldades e a gente vê cada história, né? Por aí, de mãe que está solteira, ou mãe que não tem apoio, não tem rede de apoio, o marido muitas vezes não ajuda, não apoia, tem muita gente machista nessas discussões, então a gente precisa tocar na ferida e também abordar os pais, viu? Então a gente está olhando as mães, mas também os pais precisam se envolver nisso. Tem que conscientizar. Eu achei que você já teria um projeto de lei da mãe, porque eu lembro que você foi onde a gente estreitou um pouco a relação, quando foi do doce, né, no mercado, que foi uma das primeiras, que para mim foi... Cara, abrir aqui, você fez o trocador para os pais. Sim. Porque você falou dos pais, para mim, porque eu sempre teria que dar para minha esposa, saturar mais um pouco. Isso é um projeto muito legal, que eu também tenho muito orgulho, que é o fraudário, né? O fraudário acessível, porque esse aí eu já cheguei em lugar, eu ia trocar meu filho, o trocador estava no banheiro da mulher. E um negócio constrangedor. Minha esposa estava lá tomando o café dela e eu queria trocar. Eu tinha que perguntar se tinha alguém no banheiro para poder entrar. Então a gente criou uma lei que tivesse o trocador acessível, ou nos dois banheiros, ou que tivesse um espaço família, ou um espaço que fosse aberto para todo mundo entrar e trocar. Por que só no banheiro feminino? Não tem lógica. Então, mais uma vez, falando do perfil de mandato. O projeto desse atende todas as pessoas, né? E não é obrigação da mulher tocar a fralda. É obrigação dos dois cuidar dos filhos, é óbvio, né? Você está, assim, provavelmente, a desistência de um candidato a deputado estadual na cidade do seu partido, porque você é vereador pelo PSD, e o Ricardo Benatti renunciou, eu acho que você vai ser chamado, ou já foi chamado, Fauaz? Já foi chamado. Cara, foi uma surpresa o Ricardo não ser candidato, porque ele estava firme na candidatura dele. E aí agora com a desistência, o convite foi feito sim, o convite foi feito, estamos bem animados, bem felizes, com reconhecimento, né? Como eu disse, eu saio de 52 mil votos na última eleição, e sinal que a gente está muito vivo, muito respeitado na cidade. E eu respeito todas as pessoas, e eu, como eu te disse, eu não fujo da raia, e eu sou um cara muito de grupo, muito de partido, muito ligado às pessoas, né? Eu sou um cara muito de grupo. Então, se o partido realmente precisar do meu nome, eu vou estar à disposição para poder ajudar, para poder aí, colaborar, porque eu acredito muito no nosso potencial, nas pessoas que me cercam, nas pessoas que gostam do meu trabalho, confiam em mim, e eu tenho certeza que o convite vindo do partido, do PSD, do Kassab, eu jamais falaria não. Porque a região ganha também com isso, né? Porque você vai pegar a experiência, né? Percorrer uma região metropolitana. Eu rodei muito na última eleição, né? Eu já fiz um trabalho aqui, as pessoas me conhecem, e eu tenho certeza que as minhas pautas, né? O que eu acredito na política pode somar muito para trazer aqui uma alavancada boa na região nossa. E assim, tem algum projeto diferente que você queira trazer? Eu acho que a questão orçamentária é importante, de recurso, das emendas, isso vai dar uma alavancada muito forte em Jundiaí, nas entidades, nos hospitais. Por exemplo, uma pauta fora da saúde, posto de emissão de passaporte. Para alguns é bobeira, mas antigamente a gente tinha, hoje não tem mais. Só para você entender a importância da região metropolitana e como a gente é visto hoje. Porque em Campinas tem, São Paulo tem. Outras cidades, por que Jundiaí não tem? Tem quase 1 milhão de habitantes, por que Jundiaí não pode ter um posto de emissão de passaporte? Agora, eu sei que tem agentes federais limitados. Aí você acha que se Sorocaba pedir, ou São Bernardo, ou sei lá, Itu, essas cidades vão ter preferência porque o deputado vai lá e vai batalhar e não vai batalhar por nós. Eu estou dando só um exemplo da importância da gente ter representante. Mas tem muita coisa para a gente discutir. Eu falava muito na campanha passada da questão de quando você liga no 90, cai em Campinas, a gente podia ter um Copom aqui na cidade, uma central aqui, é muito mais fácil, as pessoas reconhecem as ruas, conhecem os locais. Então tem muita coisa a gente poderia retomar e atualizar nos dias de hoje. Tem muita gente que acha que você não vê essa pauta da segurança. Você é vinculado a esportes, né? E assim, a da segurança é uma pauta legal também. Claro, né? mas assim, é que segurança, se você for analisar, é obrigação do Estado. O Estado tem que fornecer a segurança. Mas nós temos uma guarda municipal hoje que ela é referência, ela é fera nacionalmente. Muitas guardas vêm aqui fazer treinamento. Então, se não fosse a nossa guarda dar suporte para a Polícia Militar, a gente estava a pé. E existe aqui na Jundiaí um privilégio, que a civil, militar e a guarda municipal, defesa civil, trabalham tudo junto, corpo de bombeiro, trabalha tudo integrado, Daniel. Aqui não tem vaidade. Aqui tem necessidade de resolver os problemas. E aqui tem uma parceria. Então, a gente pode avançar muito, mas quando a gente fala de esporte, você está falando de segurança. Quando a gente fala de iluminação pública, é segurança. Então a segurança ela vai além de ter só polícia ou uma viatura, ela vai além.
Mas Jundiaí é uma cidade segura. Por mais que a gente às vezes ache que não, porque tem muito... Eu vou te fazer uma pergunta, sabe quantas pessoas tem morando na rua hoje? Não faço Pela ideia. sua percepção, você acha que deve ter quantas pessoas? Uns 10, 15 mil? Olha que legal. Eu escuto muito isso. Jundiaí tem de 300 a 500 pessoas morando na rua. Porque é questão de percepção. A gente acha que tem 5 mil, 3 mil, 10 mil. E não tem tudo isso. Mas a percepção leva a gente a... Você entende? Então Jundiaí é uma cidade muito boa por estar entre Campinas e São Paulo. E ter crescido tanto, a gente ainda vive, se relaciona, consegue ter um bom trânsito. Você vai para São Paulo, cara, é 3, 4 horas no trânsito. Tem gente que anda 1 hora para dar volta no quarteirão, eu escuto isso. Então aqui, horário de pico é 15, 20 minutos. A gente está acostumado. Mas precisamos avançar? Precisamos. Tem obra aqui, vão ser construídas 5 alças na Anhanguera. Só que são obras longas, duradouras, caríssimas. Você entende? Se não tiver recurso, não faz. Agora, como você vai alargar, por exemplo, uma ferroviária? Fala para mim. Para onde vai alargar? Não tem para onde. Você entende? Então, a gente precisa criar alternativas, investir no transporte público ou ter outras medidas. Você entende? Mas a gente precisa discutir e avançar. Então, acho que se a gente tem alguém para nos ajudar nessa discussão, facilita muito mais. Tem a linha férrea também, né? Que dá para ligar para São Paulo, que tem muita gente que vai e vem para cá também, né? Nós temos o governador do estado, deu sequência ao governo anterior e vai entregar o trem intercidades, que vai ligar aqui vários municípios, vai longe. Isso aqui vai dar uma celeridade e vai ser um golaço. Isso aí vai transformar Jundiaí, eu não tenho dúvida nenhuma. A maneira de fazer a conexão entre os municípios, cara, vai ser um avanço grande. Então a gente torce porque até 2030 realmente entregue o trem intercidade, já tem trechos em obra, e eu acho que vai trazer um outro conceito. E aí sim a gente conseguir, junto a isso, né, pensar na mobilidade da cidade também, linkar nisso. Problema, assim, a cidade tem um cinturão verde, que é a Serra do Japi. O que me deixa um pouco preocupado é o avanço, né, Fauás, da Serra do Japi, a área verde, desmatamento. Cara, existem leis congelando. Você não vai fazer obra onde não se pode fazer, que é a boa. A prefeitura não é responsável, a Câmara não é responsável, sabe? Mas às vezes vende uns barulhos aí também e começam a fazer polêmica onde não tem, entende? Então, assim, tem muita área que já está aprovada faz 30 anos já. Que a pessoa já tem aprovação já adquirido. Mas lá na Serra existe lei travando. Ninguém vai construir na Serra. Ninguém é maluco de fazer isso, Daniel. Tá? Então, assim, o que depender da gente vai continuar preservado. Eu acho que você tem muita pauta para falar, eu acho que você vai ter um mandato. Eu vou agradecer a sua presença. Vou deixar um convite já para você, para voltar aqui, porque eu acho que você vai logo você vai entrar em campanha, porque eu acho que isso é bom para a cidade. Tem uma pessoa como você nos representando, uma pessoa séria, que várias pautas, olha, não tem bairro. Então, o Jundiaí ganha muito com você. Eu agradeço, Daniel. Agradeço você. E assim, eu acho que agora é sucesso, hein? Tá na mão de Deus, eu sou um cara, como diz, de grupo, parceiro, e respeito todo mundo, mas estou aí também, sou um cara muito feliz na vida pública, gosto do que eu faço, amo essa minha vida, maluca, correria, mas é o que eu amo fazer, estar com as pessoas, atender todo mundo. E também ser sincero, nem tudo eu resolvo, nem tudo a gente consegue. Mas eu chego e falo, ó, aqui não dá, a pessoa pode ficar pé da vida, brava, mas falar, amigo, isso aqui não vai resolver. Esses dias mesmo me ligaram que a pessoa queria passar na frente, falei, cara, não conta comigo, isso não existe, não faço. Se alguém faz é crime, eu não faço isso. Então eu sou muito transparente, mas eu amo essa vida pública, eu amo essa correria e amo ouvir as pessoas, ouvir a história de cada um e que depender de mim, de tiver no meu alcance, Jundiaí região vai estar sempre à frente. Você não vive de promessas, né? Se não dá, acabou. Eu, para assumir uma responsabilidade, é porque eu sei que eu vou cumprir. Fora isso, eu não saio aí fazendo falsas promessas, porque depois eu não vou conseguir lidar comigo mesmo, não é meu perfil. Então, eu agradeço o carinho comigo, aí, o reconhecimento, e eu agradeço a população sempre, porque eu sou sempre transparente. Eu já fico convite para você voltar. E eu estou à disposição, Daniel. Quando você precisar de mim, conversar da cidade, conversar de alguma pauta, eu estou aqui à disposição para a gente poder falar com o seu público aqui, com as pessoas que acompanham o seu trabalho e gostam de você. Fica o convite aqui para o Fauás voltar. Obrigado, Daniel. Contar um pouco mais da sua trajetória. Um forte abraço.